Repete comigo: a palavra de Deus define você. Sabe como a gente melhorar isso aí, querido? Diga: a palavra de Deus define você. Quantos aqui já receberam palavras ruins na sua vida? Nem precisa levantar as mãos. Não precisa, não. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, até a mentira pega, porque se nós não guardarmos nosso coração. Quantas pessoas já olharam para nós, para o histórico da nossa família, olharam talvez por algum momento da sua vida e definiram você por um momento e disseram: daí não brota mais água saudável, essa pessoa não levanta mais, ele nunca vai crescer, nunca vai prosperar. Quantas vezes nós atravessamos por alguns momentos difíceis na nossa vida e me parece que às vezes palavras para nos colocar para cima, fortalecidos, são mais ausentes e mais presentes são daqueles que vêm com palavras negativas. Mas eu venho aqui essa noite pregar para você e para mim, em nome de Jesus, que quem define a nossa vida é a palavra de Deus. É o que Deus determina. A gente às vezes acha que o tempo nosso é o tempo de Deus, e não é. Deus tem uma maneira muito especial, e Ele fala diversas formas, que Ele nos purifica. Ele faz conosco como Ele purifica a prata. E eu queria caminhar com você essa noite. O livro de Zacarias, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo. Zacarias, capítulo 4. Verso 1. Eu vou repetir de novo o tema da palavra que essa noite para você guardá-la no teu coração. É a palavra de Deus que define você. Vamos repetir mais forte? A palavra de Deus define você. Mais uma vez, a palavra de Deus define você. Não é o que teu inimigo fala sobre você. Não é a crise que você está vivendo que define você. Não é a tua queda que define você. Não é a circunstância que define você. O que nos define é a palavra de Deus. A Bíblia fala até que a gente, quando cai, o Senhor nos levanta. Agora, esse texto vai nos falar sobre o momento da história de Israel. Tornou um anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. E o verso 10 diz assim: não despreze os primeiros começos. Esse é o texto. Esse texto histórico que nós estamos lendo agora vai falar do momento de regresso de Israel para reconstruir o templo lá em Jerusalém. O brilho de Israel já não era o mesmo se comparado com o tempo antes do cativeiro. O próprio Zorobabel, ele mesmo não estava certo de que as suas forças seriam suficientes para que ele pudesse fazer a continuidade do trabalho. Eu estava meditando nesse texto hoje e pensando quantas das vezes a gente entra mês, dias, semanas, e muitos de nós às vezes olhamos porque estamos vivendo
imaginamos assim: será que vai dar certo? Será que essa situação vai passar da minha vida? Ou será que este vento vai ficar na minha vida, na minha casa, no meu trabalho? Esse é o momento que Zorobabel é levantado pelo Senhor, e ele está para reconstruir o templo, mas as forças físicas, diante daquilo que ele estava vivendo, parece que estavam esgotando a sua resistência. E é muito interessante, porque quando a gente anda com Deus, na dependência de Deus, e Ele conhece todos os nossos limites, o Senhor sempre envia um jeito de nos alertar, de nos animar e nos fortalecer. Aqui está um tempo em que, de um lado, 70 anos atrás, o templo de Salomão, a história de Jerusalém, e agora o Senhor o levanta para restaurar, para reconstruir aquilo que um dia foi a glória. Mas quando ele olha para as grandezas que foi no templo de Salomão, ele não tinha dinheiro, não tinha exército, e ainda, para ficar um pouco mais complicado, ainda havia gente falando: não vai dar certo, não vai conseguir. E ainda muito mais ainda, estava dizendo o povo: daqui não passa. E olhando para aquilo que um dia aconteceu, as pessoas diziam assim: jamais que a glória desse templo, da construção desse templo, ela vai se equiparar àquilo que foi um dia. E esse é o contexto que Deus levanta Zorobabel para ele ser usado pelo Senhor. Todas as vezes que a gente olha em ministério profético na Bíblia, é muito diferente do que a gente entende hoje. Eu digo a gente, uma força de expressão, porque sei que vocês não pensam assim. Mas muita gente pensa em palavra profética quando Deus simplesmente levanta alguém para falar num tempo de tudo está bem, que as coisas caminham tudo bem. E todo o ministério profético do Velho Testamento, ele sempre se manifestou em tempos de caos. Deus levantou profetas em momentos em que a esperança estava baixa, a fé estava baixa, aonde reis estavam em declínio, aonde a fé de Israel não era a mesma. É nesse momento que a voz profética, ela se levanta. A gente, quando fala de fé, nós não compramos fé, não conseguimos achar fé palpável de uma maneira sólida. Fé é algo que não se explica, é algo que você vive ou você não vive. E esse é o momento em que as coisas não iam bem. Muros caídos, templo queimado, destruído, e havia tudo para não dar certo. Gente falando o contrário, não tinha dinheiro, não tinha exército para proteger Israel na altura de que Salomão já teve um dia. E o próprio Zorobabel fazia o que ele podia, mas segundo o texto, a impressão que fica claro é que as forças físicas parece que estavam exaurindo, indo embora. E é nessa hora que Deus dá uma palavra para Zorobabel, e ele manifesta isso com muita autoridade. O verso 6, o Senhor vai falar com Zorobabel, dizendo para ele que a obra dele, o milagre dele, o que ele tem que fazer, não é por força. Às vezes nós ficamos confiantes em pessoas. Pessoas nos prometem arrumar coisas. Pessoas nos prometem de providenciar coisas. E esse é o momento em que o Senhor está falando com eles, dizendo: olha, não é por força. Trazendo isso para a cabeça de Zorobabel, dizendo: olha, eu não faço a obra que tenho que fazer pela força militar. Eu também não farei o que vou fazer por aquilo que as pessoas unidas podem fazer. O Senhor estava dizendo para ele que ele não iria fazer a obra pelo que Israel não tinha. Ele iria fazer a obra porque a palavra de Deus para Israel era uma palavra de vitória, era uma palavra de restauração. Mas aquela nação que volta do cativeiro, eles não têm exército, eles não têm provisão, e eles só têm uma palavra de direção para Deus.
Eu queria dizer algo para você essa noite com muita certeza no coração. Se a gente tem uma palavra de Deus para a nossa vida, vai haver provisão, irmãos. Se a gente caminha com Deus, está diante da palavra de Deus, não vai haver carência, porque Deus é o Deus da provisão. O Senhor fala para Zorobabel naquele momento, dizendo que ele, o Espírito dele, é que seria aquele que iria prover. E quando você olha no verso 2, esse texto, vai falar que na visão de Zacarias tem para ele, fala de um vaso. E este que está sendo expresso aqui, está simbolizando Deus, que é Ele o vaso que vai encher, é Ele o vaso que vai restaurar. Eu não sei quantos de nós aqui tem algumas coisas a serem tratadas, restauradas, curadas, a serem concretizadas, coisas que a gente tem olhado para o tempo e parece que as coisas não andam ou elas não vão, e a gente às vezes fala o que até não devia falar. E o Senhor fala na palavra dizendo, olha, não é pela força, porque se fosse pela força, a maioria de nós aqui não conseguiria. Nenhum de nós que está sentado ouvindo a palavra essa noite, cultuando aqui, não estaríamos aqui se fosse pela nossa própria força. Na verdade, a gente só está em pé porque a mão do Senhor é que está na nossa vida. Porque aqui tem gente que já passou por enfermidades incuráveis, tem gente que já passou por desenganos médicos tremendos, por crises, tantas são, mas você olha para a palavra e a visão que Deus dá para Zorobabel através de Zacarias, ele diz, não é pela força. Às vezes a gente quer resolver problemas, a gente quer construir situações pela força. A gente quer resolver fatos pela força. E quando Zorobabel e aqueles homens olhavam para o que um dia já foi, esse é um perigo para a nossa vida. É quando a gente começa a fazer comparações com aquilo que a gente já foi um dia. Comparação com a casa do vizinho. Comparação com o ministério de alguém do lado. E a gente não consegue, por um momento, enxergar que Deus é quem vai prover. O Senhor estava dizendo para Zorobabel para ele continuar centrado nele, porque ele é que iria trazer a providência. Providência essa, irmãos, e talvez para o pastor Luiz, para mim, seja um determinado tipo de provisão. Mas para algumas pessoas aqui pode ser outro tipo de provisão que você está clamando. A oração por alguém que está longe. A oração por uma ação judicial que você está esperando há tanto tempo e até quem não merecia na sua ótica e na minha ótica já recebeu. A oração por uma justiça que você talvez esteja passando por um momento de não tão justo. O Senhor está dizendo para ele, Zorobabel, eu sou Deus que farei no meio de uma situação onde não tem exército, onde as pessoas não estão mais ao lado, eu é que vou fazer com que as coisas aconteçam. Então não se desanime. E a palavra de Deus para mim e para você essa noite, a primeira coisa que Deus está dizendo para nós é: não confie no que você está vendo agora. Não confie talvez naquilo que prometeram para você, mas confie naquilo que Deus está falando para você. O Senhor é o teu juiz. Levanta a tua mão direita para cima e receba. O Senhor é o teu juiz, Ele é o teu advogado, Ele é o teu provedor, Ele é aquele que te restaura, Ele é o Deus que guarda a tua entrada e a tua saída. E ainda com a tua mão levantada, eu quero dizer isso para você: 1000 cairão ao teu lado, diz a palavra, 10.000 à tua direita, as setas vão passar perto de você, mas você não vai ser atingido, porque é uma palavra de provisão de Deus para a tua vida. Se você acredita nisso, aplaude o Senhor Jesus nesta noite. Há uma provisão de Deus para a tua vida. O tempo que Zorobabel está, ele está olhando para muros caídos, ele está olhando para paredes queimadas, e ele está ouvindo frases dizendo: desista, acabou para você, acabou para este povo. E as pessoas gostam muito de fazer comparações, dizendo: isso aqui não vai ser nada. Esta etapa não se compara com a glória que um dia já foi. As pessoas gostam de viver sempre em cima de um passado. Com todo respeito, a gente
preservar os marcos é muito interessante. Mas o nosso Deus não é o Deus só de ontem, Ele é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã também. Deus não fez e deixou de fazer agora. O que o Senhor está dizendo para esta nação, através do líder, é que Ele é o Senhor que capacita. Às vezes a gente olha para o momento, olha para a circunstância e parece que não tem saída, que não há escapatória. Este é o cenário que a carne quer fazer com que a gente acredite. E muitas das vezes a gente gosta de dizer que o diabo fez isso ou fez aquilo, mas nem sempre, irmãos. Às vezes a gente abre a nossa boca para falar coisas e o diabo fala: você está me dando, então eu vou agir. Às vezes a gente acredita mais nas palavras que os outros falam de derrota para a nossa vida do que numa palavra liberada sobre o altar. E a palavra do altar é aquela que determina aquilo que você vai ser, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor está dizendo para Zorobabel: presta atenção, eu sou Deus que faço. Ainda que a luz de Israel esteja apagada hoje, ele está dizendo no verso 2, sou eu que vou fazer a luz de Israel brilhar novamente. Então eu quero declarar isso sobre a tua vida essa noite em nome de Jesus. É o Senhor quem vai restaurar o brilho da tua vida, é o Senhor quem vai restaurar o brilho do teu ministério, é o Senhor quem vai estabelecer um tempo diferenciado na tua vida. E esta mesma palavra vem casando com aquela de Ageu, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Com todo respeito, as bênçãos de Deus do ontem foi boa, mas abre os teus ouvidos espirituais e carnais para ouvir agora. Deus tem coisas novas e extraordinárias para você que você ainda não viveu, coisas que você ainda não comeu, lugares que você não foi. Deus tem canções para você cantar que você ainda não cantou. Deus tem mensagens para revelar para você que outros ainda não pregaram. Ainda que o momento esteja ofuscando o brilho, Deus quer dizer para mim e para você esta noite: Ele vai restaurar o brilho sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Este momento não define você. O que define você é o que a palavra de Deus diz a teu respeito. O azeite, o Senhor estava falando para Zorobabel, que era ele, simbolizando aqui o Espírito. Outra coisa que o Senhor estava falando para Zorobabel, ele disse: não é por força e nem pelo poder. Força tem a ver com força militar, porque era esse o contexto que aqueles homens estavam dizendo: alguém vai vir, vai nos atacar e vai acabar. E o Senhor está dizendo: não, vocês não serão protegidos pelas forças humanas. Eu não sei, irmãos, quantos de vocês não sabem das minhas necessidades, eu não sei da de vocês, mas muitas das vezes nós achamos que ficamos só, que estamos desamparados e que não há saída. Eu venho aqui quebrar esse pensamento da sua vida essa noite em nome de Jesus e declarar para você que você tem ao seu lado anjos que o Senhor ministra para guardar o teu pé, para guardar a tua casa, para guardar a tua vida. Você não depende de palavra de negativa, você não depende de palavra de gente ruim, você depende da palavra do Eterno, a palavra do Senhor, aquela que restaura, aquela que põe em pé, aquela que diz para você: eu sou o Senhor que restaura a tua casa, eu sou o Senhor que restaura a tua terra. O Senhor é o Deus que faz a terra seca da oliveira, é o Senhor que faz da videira. Portanto, meu irmão, encha-se nessa noite da palavra de Deus sobre a tua vida. Quando ele fala nem por força e nem por poder, isso aqui está dizendo de ação individual. Às vezes a gente dá murros em ponta de faca, tenta, achando que o nosso intelecto, achando que a nossa condição financeira, ou achando que algumas coisas que estão em nós é que vão mover. Não é. Se você entregou a sua vida para o Senhor, guarde bem isso nessa quarta-feira. Se o Senhor é Senhor da tua vida, não é pelo teu poder, é pelo poder do Altíssimo sobre a tua vida. É Ele quem vai abrir as circunstâncias a teu favor. Quando ele fala aqui nesse contexto de poder, ele está dizendo para Zorobabel que as forças de Zorobabel, embora estivessem acabando,
sem querer usar muito dessa expressão, mas às vezes a gente pode ter se sentido assim: minhas forças estão se acabando. Eu não sei se há alguém aqui dentro dessa noite com esse sentimento, mas se há, e a palavra de Deus não volta vazia, o Senhor está dizendo para mim, para a igreja e para todos nós essa noite: o Senhor está restaurando as tuas forças, Ele está restaurando o teu ânimo. Ele olhou para Zorobabel, que estava cansado, e naquele contexto as forças parece que estavam chegando ao fim. O Senhor disse para ele: não, Zorobabel, você não vai fazer isso, nem pela força e nem pelo poder. A mensagem do profeta para Zorobabel foi esta: não desanime. Eu queria que você repetisse isso para a tua alma esta noite. Diga: minha alma, não desanime. Esta é a mensagem que o profeta diz para ele. E o verso 7, o Senhor fala com ele, fala: quem és tu, ó grande monte? Esse contexto que está sendo aplicado neste verso está dizendo que ideia de monte é oposição grande. Você não consegue atravessar um monte sozinho, a não ser de uma forma miraculosa. Você não consegue transpor um monte apenas num salto. Quando o Senhor fala através do profeta dizendo: quem és tu, ó grande monte? O Senhor está falando aqui de oposição. Está falando de situações que são difíceis, impossíveis. O Senhor está dizendo: quem é a luta na tua vida? Qual é a luta na tua vida? Qual é o obstáculo? O Senhor está dizendo: qual é o monte que pode impedir? Na vida de Zorobabel e de Israel, aquele é um tempo em que as circunstâncias, as dificuldades pareciam enormes. E ele diz no verso 7, quem é o monte? Quem é o monte que pode impedir o agir de Deus na sua vida? E ele mesmo responde dizendo que ele vai remover o monte. Eu não sei se você entendeu. Ele fala: quem é o monte que pode impedir o meu agir? E ele fala: eu sou Deus que vou remover esse monte para que você venha viver aquilo que Deus tem para viver na sua vida. E ele diz que ele vai transformar o monte em terra plana. O que Deus está dizendo? Que aquilo que hoje parece intransponível, aquilo que hoje parece difícil, há uma palavra do Senhor liberada para casa esta noite. Ele vai destruir o monte, vai aplanar a terra, e a gente vai caminhar pela terra, e esse monte não vai existir mais, porque Ele é o Senhor quem libera, Ele é o Senhor quem declara, Ele é o Senhor que faz com que o monte caia. Imagine você, o Senhor dizendo para Zorobabel: este monte de circunstâncias, de palavras negativas, falta de exército, falta de recursos, falta de credibilidade. Irmãos, uma das coisas que mexe com a gente é a falta de credibilidade. É quando você caminha por situações em que parece que às vezes nem você e nem as pessoas acreditam naquilo que Deus está dizendo que você vai fazer. Então eu venho aqui esta noite para dizer para minha alma, para dizer para esta casa: os montes serão aplainados pelo Senhor, e não ficará nada que impeça da glória de Deus se manifestar na sua vida. Ele diz: o monte eu vou arrancar, ninguém pode impedir. Todos aqueles que estão aqui dentro essa noite, que creem na palavra de Deus, receba isso na tua vida, porque é uma palavra do Senhor. Ele dizendo: quem é o monte? Você pode identificar agora qual é o monte, ou alguns deles, que neste ano de 2026, parece que serão eles intransponíveis, mas a palavra liberada de Deus para nós essa noite é: o Senhor vai aplainar o monte, o Senhor vai fazer você andar pelo local que hoje é empecilho. Deus te fará governar, te fará caminhar, aplainará o monte, e você ainda vai viver e glorificar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão. Ele disse no texto: Zorobabel, o monte não vai impedir, os obstáculos não vão impedir. Às vezes nossas alternativas diante dos desafios é a gente olhar para a nossa própria força, para a nossa própria sabedoria,
e querer resolver as coisas. Esse é o contexto que inflamava aquela nação para talvez agir daquele jeito. E às vezes as nossas alternativas, quando a gente deixa de olhar para Deus, a gente começa simplesmente a achar que a saída daquilo que Deus tem para nós, ou a saída daquilo que vai acontecer, nós vamos resolver por força e vamos resolver por sabedoria. Eu venho afirmar aqui para você essa noite: você não saiu da sua casa numa noite fria como essa para vir aqui ouvir uma palavra que não faça sentido para a tua vida. Você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus para a tua vida. As tuas lutas, as tuas guerras não serão resolvidas pela tua força nem pela tua sabedoria. É Deus quem vai colocar o cetro da justiça nas tuas mãos e você celebrará aquilo que Deus tem para a tua vida. Algumas vezes a gente quer pegar emprestado recursos do mundo. Eu estava lendo esse texto e pensando em quantas vezes a gente não toma posse no espírito da palavra, e a gente começa a buscar técnicas do mundo, subterfúgios do mundo, para ver se a gente resolve. E o Senhor estava dizendo para ele: não é por aí. Sou eu quem vou fazer as coisas acontecer. E 3 coisas a gente pode fazer no meio de uma crise. Primeiro, confiar na nossa própria força e sabedoria. A segunda é a gente achar que a solução está do lado direito, está em alguém, está em um amigo, está em uma promessa. E a terceira, que esta é fatídica e esta é que mostra a realidade, é quando a gente tem a nossa dependência em Deus. O mundo pode estar caindo ao teu lado, mas você diz: eu continuo acreditando no Senhor, que tem uma palavra sobre a minha vida. Por quê? Porque a nossa força pode acabar e pode não resolver. Nossa sabedoria não é nada diante de algumas lutas espirituais. Segundo, os recursos do mundo não resolvem problemas familiares. Sim ou não? Não resolve. Tem guerras que a gente entra, a gente é bom para aconselhar os outros, mas quando chega na casa da gente é diferente. Tem situações em que a gente sabe até o que fazer, mas quando toca na nossa carne, parece que a gente fica amarrado, a gente fica meio travado. E aí sempre vem alguns recursos para a gente tentar. Sabe aquela pessoa que está afundando financeiramente? Alguém fala assim: eu conheço alguém que empresta dinheiro a juro. Essa é a roubada, irmão. Porque se você já está devendo, você vai pegar dinheiro com a agiota, você não vai sair tão fácil disso aí. Então, normalmente, diante das crises, o que vem sobre a nossa vida é: eu vou resolver isso com a minha força, com a minha sabedoria. Mas, irmão, tem coisas nessa vida que não é por força e nem por violência. Também não será pela forma como o meu vizinho resolveu o problema. Não se esqueça que a gente não é filho das trevas, a gente é filho da luz. E filho da luz se comporta como filho da luz. Às vezes a gente quer trazer para a nossa vida alguns procedimentos que são recursos do mundo. Não são. Esses dias fizeram algumas propostas para mim de situações que poderiam nos levar a um início de uma construção. Eu disse: eu não vou dar um passo de empréstimo nenhum, de coisa nenhuma, porque se Deus tem uma palavra, e Ele tem, a minha dependência não está no que os outros vão falar, minha dependência está em Deus. A igreja sairá pela dependência de Deus. Mas normalmente alguém sempre tem, e são nos momentos de crise que o inimigo ciranda para vir trazer alguma coisa que possa parecer solução. E o que Deus estava dizendo para Zorobabel, ele diga: dependa de mim. Só a dependência de Deus é que pode nos fazer, depois da prova, passar pelo fogo e glorificar o nome dele. Esta é uma circunstância que às vezes a gente não entende muito, porque parece que não tem saída, parece que a gente está afundando, parece que as conversas de quem zomba, de quem fala, essas é que fazem sentido. E eu queria compartilhar isso com você essa noite, mais uma vez, para você guardar isso no teu coração. É Deus quem vai aplainar os montes que se levantam sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu vou dizer de novo, só para aqueles que creem. Os montes que se levantam ao redor da sua vida, há uma palavra liberada de Deus sobre esta casa esta noite. É Deus quem vai aplainar os montes. Aquilo que hoje parece intransponível, parece difícil, assim diz o Senhor: aplainarei os montes para você viver o extraordinário. É Ele quem transforma os montes em campinas. Os obstáculos de Zorobabel eram:
desânimo no meio do povo. Se você não tomar cuidado, desânimo pega. Sim ou não? Vou perguntar mais uma vez. Desânimo, se a gente não tomar cuidado, pega. Você que sai de um culto depois desse, depois de domingo, depois da ceia, cheio de Deus. Mas aí você sai do portão para fora e volta uma realidade. E vem algumas frases. Impossível. Ó, a conta não bate, o saldo não fecha, o resultado do exame não melhora, as coisas estão difíceis. E a gente começa a viver esse tipo de desânimo. Irmãos, e se tem uma coisa que o diabo ele faz, é ser tentador. Ele levanta pessoas para começar a dizer assim, não vai, não procede, é pequeno, daqui não vai. O desânimo foi um dos instrumentos que fez com que Zorobabel quase desistisse. Levanta a tua cabeça essa noite em nome de Jesus. Você não é um filho bastardo, você é filho de Deus. Eu vou repetir de novo, só para os crentes, tá? Você não é filho bastardo, você é filho de Deus. Deus tem uma palavra e não é o que o povo fala, é o que Deus fala a teu respeito. O segundo obstáculo na vida de Zorobabel era a oposição dos inimigos ao redor. Quando a gente consegue identificar o inimigo é fácil, irmãos. Duro é quando você está com o inimigo sentado do seu lado. Você está fazendo uma coisa, eles estão trabalhando pelos cantos. Eles estão dizendo que estão com você, mas pelos muros eles estão falando outra coisa. Estão sabotando você. E este tipo de inimigo estava minando as forças de Zorobabel. Oposição. Porque nos ver em pé, poucos querem. A oposição estava quase que vencendo. Aí Deus manda uma palavra através de Zacarias, diga para ele que não será pela força e nem pelo poder, mas o meu espírito. E não será pela oposição. A outra situação de obstáculo na vida de Zorobabel era que as colheitas estavam escassas e a economia estava instável. É quando a gente olha para as finanças, quando a gente olha para o que a gente ganha, e ao invés de sair alguma coisa que glorifica o nome de Deus, a gente começa a olhar pelas coisas que estão escassas. A gente começa a olhar para as coisas que estão aparentemente saindo do nosso controle. Deixa eu dizer algo para você. Quem é que levantou hoje da cama pela sua força? Levanta a mão para mim. Quem é que conseguiu pegar um talher, colocar na sua boca hoje com a sua própria força? Deus, Ele tem algo tão interessante quando Ele fala, não despreze os pequenos começos. Porque às vezes a gente olha para uma circunstância e não consegue ver saída. A gente vê escassez, a gente vê instabilidade. E a gente começa a viver e respirar essa atmosfera. Porque é essa atmosfera que afunda a gente. O quarto obstáculo é que pessoas estavam desobedecendo a lei de Deus. Não existe bênção de Deus debaixo da desobediência. E principalmente quando você está num propósito, nunca se esqueça. Se tem a oportunidade do inimigo levantar, ele vai usar para que você entre por esse caminho. Aí o Senhor fala no verso 10. O olhar de apenas um humilde começo. Se a gente olhar para alguns exemplos, para a gente fechar essa noite. O que era 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? Era um pequeno começo. O que era para Moisés ser o libertador de Israel dentro do Egito, sendo um homem só? Deus é especialista de pegar situações que aparentemente estão sem expressão, sem formosura, e a gente olha e fala assim, acho que não tem mais jeito. Não pense assim. Raciocine pela fé. Chama a existência a palavra de Deus. Não despreze os recomeços que Deus tem colocado na sua vida. Não despreze os dias mais humildes da sua vida. Porque foi num dia humilde que aquele menino saiu de casa com 5 pães e 2 peixes.
que Jesus usou ele para alimentar uma multidão de mais de 20.000 pessoas. Foi num pequeno começo de um homem que saiu de uma circunstância procurado do Egito, 40 anos no deserto, e o Senhor se manifesta para ele. Quando ele chega diante de Faraó, parecia que era impossível, mas foi num pequeno começo, com um homem que tinha até dificuldade para falar. Moisés até pensou em passar a vez de libertador. Ele disse para Deus: eu sou um homem que não fala muito bem. O Senhor falou: e eu não preciso disso. Teu servo, teu irmão Arão, usarei ele. E é dentro desse contexto que a gente também vai olhar para um homem pequenininho, perto de um outro homem de 2,93 metros aproximadamente, chamado Golias. Era um pequeno, humilde Davi. Mas foi esse pequeno e humilde Davi que fez a história de Israel mudar. Então a minha palavra para você e para a minha alma essa noite é: não fique preso naquilo que você está vivendo agora, que as circunstâncias estão mostrando para você agora. Mas saia daqui essa noite com esta mensagem no teu coração: é a palavra de Deus que define você. Não é o que os outros dizem a teu respeito. Não é a oposição dos outros que vão definir o milagre de Deus na sua vida. Não são os conselhos errados. Não são a falta de exército. Não é a falta de exército. Não é a sua falta de força que vai fazer com que isso impeça Deus de agir na sua vida. O que vai fazer Deus agir na sua vida é a palavra de Deus que define você. Agora, se você não acreditar naquilo que Deus pensa a seu respeito, quem que vai acreditar? Se a gente levanta e diante da palavra de Deus a gente lê, mas não crê, como é que as coisas vão acontecer? Então a palavra de Deus para Zorobabel naquele tempo foi: não se baseie e nem despreze esse pequeno recomeço, porque ele diz: é este pequeno recomeço que será muito maior do que tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que Israel já foi. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo para nós esta noite. A gente tem tanta coisa que a gente ainda gostaria de resolver esse ano, de conquistar esse ano, de fazer esse ano, mas diante de algumas coisas a gente olha e fala: está difícil para mim, está difícil para você, mas não está impossível para Deus. É o que Deus diz, e se Deus diz, a gente fica em paz. Descansa o teu coração, servo. Descansa o teu coração, serva. Traga para a tua vida o que Deus fala sobre você. Quando a gente pensar que chegou o tempo que não tem saída, Deus está dizendo para nós essa noite: é o que eu penso a teu respeito, não o que dizem a teu respeito. É a palavra que define o que você vai ser amanhã. É a palavra de Deus que define os teus milagres de amanhã. É a palavra de Deus que define o teu ministério de amanhã. É a palavra de Deus que define a tua carreira de amanhã. É a palavra de Deus que muda a circunstância de amanhã. Hoje eu posso olhar para uma situação e falar: é impossível. Sim, pode ser impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. É o que a palavra de Deus diz a meu respeito. E se a palavra de Deus ministrada essa noite, ela nos fala que é Deus quem nos define, eu não tenho mais que andar preocupado. Deus não fará aquilo que eu preciso fazer. Grave bem isso. Coisas que o homem tem que fazer, Deus não fará. Agora, tem coisas que o homem não consegue fazer, mas pela confiança que ele tem em Deus, o Senhor fará. É a palavra quem define você. Ficar sentado, se lamentando, vivenciando o que os adversários falam, não vai fazer a coisa acontecer na sua vida. Mas é trazendo à existência o que Deus diz a teu respeito que vai fazer. E no verso 7, que nós acabamos de ler, o Senhor fala assim: haja graça e graça para ela. O que a palavra desse texto quer dizer é: haja beleza e haja prosperidade sobre aquilo que hoje não tem. O que você vive hoje não define aquilo que o Senhor Deus pensa a teu respeito, o que Ele tem para a tua vida. Nunca se esqueça disso. Se a gente for andar por circunstância, pela conversa dos outros, pelas oposições,
a gente não levanta nem da cama. A gente vai ficar prostrado. Mas o Senhor nos traz aqui essa noite para dizer que é a palavra de Deus quem define a nossa vida. Então não adianta o que dizem, não adianta o que falam, não adianta o que pensam. É o que Deus pensa a meu respeito. Que você respire essa palavra amanhã. Que você saia daqui respirando essa palavra. Que você faça as coisas que estão às suas mãos para fazer. Que você não deixe para outro fazer aquilo que você que tem que fazer. Deus não compactua com gente acovardada e Deus não compactua com gente preguiçosa. Agora, se tem uma coisa que o Senhor, Ele não deixa passar batido, é alguém que é persistente, é alguém que confia nele. Embora as nossas forças muitas das vezes parecem que vão se esvaziar, é nessa hora, quando acaba a nossa força, que se manifesta a glória e o poder de Deus sobre a nossa vida. Você recebe essa palavra na tua vida essa noite em nome de Jesus? Então fique em pé em nome do Senhor Jesus Cristo.